Olá você, meu amigo, minha amiga que acompanha a TV Primeira. Eu sou Carlos Domingos, esta é mais uma edição do Oficina do Direito. Portanto, você que está aqui em São Vicente ou aí na Praia Grande, hoje terá acesso, assistirá um capítulo inédito deste programa que já está no coração dos vicentinos e do pessoal da Praia Grande. O Oficina do Direito, que é apresentado por este gordinho que vos fala, de uma forma dinâmica. A gente tenta aqui levar o direito de uma forma bem didática, bem clara, fácil de entender, para que, conhecendo o direito, você em casa possa exercê-lo e possa exigi-lo. Assim você terá mais acesso à cidadania, terá mais dignidade. Dignidade essa que está na nossa Constituição como uma das bases, um dos fundamentos da nossa República Federativa do Brasil. Então a nossa missão é árdua, porém extremamente prazerosa. Sempre por quê? Por causa de vocês que nos acompanham em casa, o carinho que recebemos de vocês, por causa do pessoal da TV Primeira, dessa equipe maravilhosa que a TV Primeira tem, e por causa dos nossos convidados. Então, nosso primeiro pilar de prazer em apresentar esse programa, os telespectadores. Eu gostaria muito de agradecer ao pessoal que tem enviado e-mail. A Leila de São Vicente, o José, a Ana. Quero mandar um grande abraço para o Abrão e para o André lá no Japuí. Estamos respondendo os e-mails na medida do possível, a maioria já foi respondida, acho que falta um ou dois. Você que ainda não obteve a sua resposta, espere, quem espera sempre alcança, terá a sua resposta. Continue enviando suas mensagens para a gente. Recebemos e-mails de agradecimento, elogiando o nosso programa, recebemos e-mails com dúvidas técnicas também sobre previdência, sobre outras questões do direito, respondemos todos. Vocês podem enviar que responderemos. Às vezes demora um pouquinho por questão técnica, por falta de tempo, mas responderemos todos. O nosso e-mail, anote aí, pode enviar, é contato@programaoficinadodireito.com.br. Vou repetir, contato@programaoficinadodireito.com.br. Bom, depois de tanta falação, ainda falta agradecer o pessoal da TV Primeira, que está sempre aqui disposto a produzir e a realizar e entregar para você aí em casa o Oficina do Direito. Eu sou testemunha viva e presencial do grau de envolvimento e dedicação desse pessoal que trabalha aqui na TV Primeira. Desde o pessoal que ajuda aqui os estagiários na edição, como o pessoal da filmagem, o pessoal da chefia, quem manda, o pessoal da redação, todos são de uma dedicação e de um prazer gigantesco naquilo que fazem. Por isso que todos os programas que passam aqui na nossa grade da TV Primeira, vocês percebem que chegam aí no seu televisor com carinho, com amor, com muito afinco, com muito prazer, com muita vontade de estar interagindo com vocês que nos assistem. Bom, feitos os agradecimentos aos telespectadores, à equipe da Primeira, eu vou introduzir o convidado de hoje. Vou apresentar o Tiago dos Santos. Tiago dos Santos é professor de filosofia, professor de algo que deveríamos ter muito mais no país e com muito mais respeito. E o Tiago é de filosofia. Esta classe, então, de professores, que deveria ter muito mais acesso aos empregos, nas universidades, nas escolas, trataremos disso aqui. E tratam de uma ciência de mega importância, simplesmente a mãe das ciências, a filosofia. Tiago dos Santos é professor de filosofia, educador, participa de um grupo de estudos na USP, dentro da grade de mestrado de Ciências Políticas, que discute a qualidade da democracia brasileira e as instituições democráticas no nosso país. E, para mim, apesar dele ter um currículo, como vocês viram, portentoso, para mim, a maior e melhor qualidade do Tiago é que é um grande São Paulino. Tiago, é um prazer tê-lo aqui conosco. Tudo bom, cara? Tudo ótimo. Você? Tudo ótimo. Beleza. Vamos fazer um bate-bola aqui? Vamos lá. Sinta-se à vontade, pode falar à vontade, só não pode falar palavrão por causa do horário, então não mencione a palavra Corinthians, tá? Isso fere os ouvidos de muita gente, não mencione esse palavrão. O nosso produtor, o Dauno, que você conhece, ele separou aqui para a gente tratar, até vai muito assim ao encontro daquilo que você tem estudado lá na USP, eleições. Vamos tentar falar um pouquinho de filosofia, ética, democracia, engajamento e participação popular e eleições, até porque, por mais que alguns não queiram, eu nunca deixei de reconhecer a importância que a política tem em nossas vidas. Mas algumas pessoas não gostam e eu respeito. Mas quem não respeita são os candidatos, que ficam ligando o som a 120 decibéis na porta de todos, que não gostam, poluem visualmente a cidade de uma forma, todas as cidades, de uma forma assim que eu acho incomparável. Eu estava num evento recentemente em Paraty e havia um professor argentino
que dizia que nunca viu tanta, rodado pelo mundo, professor de fotografia, era um evento de fotografia, o Paraty em Foco, nunca viu tanta poluição visual junta, por causa das eleições. Então, por mais que pessoas não queiram ter contato com a propaganda eleitoral, os candidatos insistem em enfiar a goela abaixo da população. Nós vamos tentar tratar um pouco disso. O Down nos separou alguns números aqui, que em alguns municípios chega a dobrar da última eleição para essa, o número de candidatos à vereança. Ó, que ele coloca aqui, na Baixada Santista, 2.538 candidatos, sendo que desses 2.538, 2.496 a vereador, 42 a prefeito e, obviamente, 42 a vice. Em Santos, que seria, como digamos, a capital do estado da Baixada Santista, 482 candidatos. A primeira cidade do país, e para mim uma das mais lindas, São Vicente, 350 candidatos. Nossa co-irmã Praia Grande, 322 candidatos. Ou seja, alguns benefícios, mania de falar de previdência, alguns municípios tiveram 50% a 100%, a maioria dos municípios da Baixada, de aumento, de incremento no número de candidatos. Pergunto-lhe, você acha, Thiago, posso chamar de você? Pode, claro. Você acha que esse aumento no número de concorrentes, no número de postulantes à vereança, se deve ao aumento no número de cadeiras disponíveis, válido a partir desse ano, realmente é o maior interesse da população como um todo em participar das eleições, tem mais gente querendo ajudar ou querendo ingressar na vida pública para atividades escusas, ou uma conjunção de ambos, ou ainda nenhum desses fatores, NDA, nenhuma das alternativas. Qual a sua posição? Bom, Carlos, eu particularmente tenho notado que esse aumento no número de candidatos, ele é um fruto de uma democracia que está se consolidando no Brasil. É uma democracia que tem aí, digamos, 25 anos, na nossa Constituição de 1988, a última, né? Ela garantiu às pessoas o direito de participação política. É uma coisa que nos anos 80, eu sou de 1980, mas gerações anteriores à minha passaram anos e anos sem poder eleger candidatos para vereador, né, principalmente para os cargos executivos, prefeito, presidente, na época dos militares, governadores que eram também chamados de biônicos, eram colocados nos cargos. Então, isso também é um fruto da democracia que se consolida no Brasil. Temos hoje um sistema de eleição que é copiado em vários países do mundo. Haja visto, os Estados Unidos teve um problema de eleição há menos de 10 anos atrás, na eleição do Bush, do filho, né, do George W. Bush, com o Al Gore, na qual se questionou muito o resultado da eleição e os técnicos dizem que realmente ele não venceu, mas acabou sendo eleito. Então, eu coloco isso como um fator, a consolidação da democracia. As pessoas, elas se sentem à vontade para poder participar. Isso é uma coisa bacana, a gente tem que também enxergar os pontos positivos. Mas, especificamente aquilo que você perguntou, eu acho que também tem a gente tem um problema muito sério nos partidos políticos. Certo. Eu vejo, porque no Brasil, para você ser candidato a alguma coisa, você precisa estar num partido. Diferente de outros países, outras democracias, onde você tem candidatos independentes, no Brasil não. O candidato tem que estar vinculado ao partido. Então aí eu coloco duas questões. A primeira, um número excessivo, gigantesco de partidos que nós temos. Nós temos mais ou menos 30 partidos no Brasil, que acaba sendo um absurdo, né, dado que os partidos surgem de uma hora para outra. Sim. E a segunda coisa que eu colocaria seria como esses partidos estão filtrando pessoas para serem candidatos para levar a legenda desse partido. Né? Porque é muito fácil hoje em dia o partido dar a legenda para alguém, porque a gente sabe que no nosso processo democrático o número de votos para a legenda também faz com que o partido consiga uma cadeira nas câmaras, nas assembleias e no Congresso. Então, o que eles pensam? Vamos dar cadeira, vamos dar número para todo mundo, quanto maior o número de votos nós tivermos, melhor para a legenda, e se o cara vai entrar ou não, se tem proposta ou não, isso fica em segundo plano. Então, eu vejo isso como um grande problema. A democracia, ela diz que todo cidadão é livre perante a lei para exercer a sua cidadania, se colocar como pessoa. Mas nós temos instituições que deveriam fazer uma regulação para quê?
para que não passasse tanta coisa como tem passado. Então nós temos aí um número absurdo de candidatos. Santos aí, pelos dados que o Dauno levantou, 482 candidatos para 21 cadeiras, se não me engano. Também no seu número de cadeiras. Então, se você for fazer uma conta aí de número de cadeiras para candidatos, é um número absurdo, né? 482 para uma cidade que tem 400 mil habitantes também é muito candidato. É muito. Então, como é que você vai depois falar para o munícipe, olha, escolha bem o seu candidato? Ele tem um leque gigantesco. Se ele for pesquisar a vida de todos os candidatos, durante o tempo da eleição ele não consegue. É impossível. É impossível, né? Impossível. Eu gostei muito da tua colocação. Só uma observação antes de abordar aqui, o que eu gostei bastante. A eleição que o Al Gore perdeu para o Bush foi definida no estado que o irmão do Bush governava, né? A Califórnia. Califórnia ou Flórida agora? Não. A Califórnia. Na Califórnia. Depois o Schwarzenegger pegou, que era Jeffrey Bush, o nome do irmão do George W. Bush. Foi definido lá 10 dias depois dos outros colégios eleitorais. Foi um mistério que nunca foi solucionado e esclarecido, né? Mas acho que muitos têm vaga ideia do que ocorreu ali, né? Fundo partidário. Será que então essa proliferação de partidos políticos, que adorei a tua colocação, que não fazem um filtro coerente e necessário para que pessoas concorram utilizando essa legenda, utilizando toda a história e importância política que tem um partido, você acha que essa proliferação se deve a querer beliscar uma fatia do fundo partidário? Realmente, cada um desses mais de 30 partidos tem uma baita ideologia e um plano de governo para esse país, ou para este município, ou para este... Qual a razão de ter tanto partido? Sem querer, de forma alguma, criticar a legalidade e até a legitimidade do último partido que eu vi ser criado, foi o do Kassab, o PSD, né? Com representatividade em todo o território nacional, etc. Mas assim, eu não vejo muita divergência ideológica, trazendo a questão meramente para o campo ideológico partidário, do PSD com o DEM, com o Democratas, o DEM, ou até com o próprio PPS, até tem um pouquinho com o PPS, que muita gente migrou do PPS para lá. Mas do PSD com o DEM, eu não vejo muita divergência ideológica. Eu particularmente, eu vejo que essa questão ideológica ela tem se perdido cada vez mais no Brasil. A gente não vai, obviamente, ficar aqui discutindo governos, nem falar de governo federal, governo Dilma, Lula, Fernando Henrique, mas se você for parar para analisar um pouco a questão do governo FHC para o governo Lula, apesar de alguns avanços nas áreas sociais, no todo, a política, principalmente a política externa, em alguns aspectos, é muito próxima. Porque você também não pode romper com todo um mundo que já está aí formalizado numa estrutura capitalista. Então você tem uma série de interesses e a gente sabe que política, muitas vezes é muito fácil para o cara que está se candidatando sair atirando para tudo que é lado. Mas na hora de governar, as coisas funcionam de uma forma diferente. Você tem uma série de interesses aí que correm por trás que a gente não fica sabendo. Mas eu, particularmente, acho que essa questão ideológica no Brasil, ela tem se perdido de uma forma muito grande. Nós tivemos 2 grandes partidos na época da ditadura, a MDB e a Arena. Desses partidos surgiram outros partidos, né, que acabaram abocanhando, e hoje são as principais potências eleitorais no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo que você falou, essa facilidade e esses benefícios que você acaba recebendo por ter um partido que tem uma representatividade, mesmo que mínima, acabam fazendo com que algumas pessoas que já estão num partido e às vezes ficam descontentes com alguma coisa, alguma questão interna daquele partido, falem, não, vamos criar um novo partido com uma nova identidade, trazendo uma novidade. Que, na verdade, a gente sabe que de novidade a gente tem pouquíssima coisa acontecendo, né? Eu fico muito preocupado quando eu vejo siglas de partidos. Eu não vou aqui falar de A, B ou C, mas às vezes você coloca numa sigla algo que as pessoas que estão no partido são totalmente contrárias a essa ideologia. Não dá para entender isso. Usava-se muito liberal, né? O próprio DEM, que hoje é PFL, o antigo PL. Da Frente Liberal, né? Isso, PFL e também tinha o PL. Cara, não tem nada a ver com o segmento deles, não tem nada a ver. Você começa a pensar na questão filosófica da coisa, né? Se você for estudar o liberalismo, as raízes do liberalismo, né? Século XVII, século XVIII, a Inglaterra. Vamos parar para pensar, será que os políticos desse partido conhecem o que foi o liberalismo? Ou o que ele é, o que ele se tornou na prática? Muitas vezes você está falando de uma coisa que você, no teu discurso, está sendo contrário. O pai da criança era Adam Smith. Adam Smith. E
outros, o próprio John Locke também é considerado um dos pais desse pensamento liberal, né, que começa no século XVII, quando a Inglaterra se torna uma república que acaba não dando certo, volta ao parlamentarismo, mas acho que falta isso. Você me perguntou do partido, eu penso assim, o camarada entrou num partido, ele quer ser candidato, tudo bem, então o partido dele é tal, tem como bandeira tal ideia, tal ideologia, ele tem que conhecer essa ideologia. Sim. Eu acho que isso seria um preceito básico. A gente não tem como brecar de outras formas, mas acho que seria importante. Por quê? Esse camarada que eu falei, esse cidadão que tem o direito de participar da política, muitas vezes ele não sabe onde ele está se enfiando, qual é a história do partido que ele está ingressando. Então você vai ter um partido que às vezes era favorável a movimentos de repressão num período de ditadura, e o cara é da classe trabalhadora, foi sindicalista. É um contrassenso. Mal sabe onde está ingressando. Ele tá, digamos assim, ele está validando quem batia nele há um tempo atrás. Sim, É complicado isso, né? Uma vez um colega, ele gostava muito do falecido deputado federal Enéas Carneiro. Ligado ao Prona, que eu nem sei se ainda existe o Prona. Não, acho que mudou de nome. Mudou de nome? E muitos comentavam, eu nunca tive essa percepção, infelizmente, talvez faltou inteligência e vivacidade para isso, mas que o Prona tinha uma linha meio fascista. Já ouvi falar. E esse meu colega era um cara super libertário, um cara super... Falou, pô, gostando de Enéas, acho que eu vou votar no Prona. Eu falei, cara, mas dizem que eles têm um... Era o Partido da Restauração da Ordem Nacional, né? Se você pegar, sigam, né, uma coisa meio positivista, né? Restauração da Ordem, uma coisa que passa muito por uma questão militar, né? Se você for pegar a história do início da República no Brasil, que passou na mão dos militares, e essa questão do positivismo, que vem principalmente do Augusto Conte, do Benjamin Constant no Brasil, essa questão de ordem sempre esteve ligada à questão militar. E, naturalmente, a gente acaba atrelando aos regimes de ditadura que o mundo, principalmente no século XX, conheceu, que, não vou dizer todos, mas acredito que quase todos tenham passado pela questão militar, né? Por estar dando a base da força, né? O uso da força para inibir a democracia. Então, talvez por conta disso. E é um problema isso, né? Você identificar na pessoa, e aí uma outra questão que eu coloco, o partido é uma coisa que eu acho que as pessoas não se preocupam e ela é importantíssima, você perceber qual é o partido da pessoa, porque o partido da pessoa, de certa forma, diz o que ela acredita. E uma segunda coisa que também é importante é a própria pessoa, né? É aquilo que ela já fez na vida, o que ela tem como ideais, quais foram as batalhas que ela lutou na vida dela. Porque hoje em dia, como a gente estava conversando, é muito fácil. Qualquer um quer ser candidato, qualquer um pode ser candidato. Mas o que esse cara fez? O que essa mulher fez? O fato de ser, muitas vezes, vou usar um exemplo aqui, vamos lá. Um exemplo que eu tenho em casa, porque meu pai participa do movimento negro. O fato de ser negro garante que a pessoa conheça a história, as lutas, os problemas que a população negra tem no Brasil? Não. De maneira nenhuma. O fato de ser deficiente físico faz com que essa pessoa tenha consciência dos problemas que os deficientes passam no Brasil, talvez um pouco mais pela questão prática do dia a dia, de não poder, de acessibilidade e tudo mais. Mas muitos não têm. Mas não tem. Muitas vezes não tem. Então, só o fato de você, por uma questão física, ou por uma questão étnica, ou por uma questão de grupo que você trabalha, de classe, você chegar e falar, eu sou representante, eu vou lutar por esse direito, é muito vago. No caso, você colocou, a gente tem inúmeros candidatos que são professores. Eu não faço uma crítica ao fato de um professor querer ser vereador, no caso, principalmente, ou prefeito. Mas qual será que é a visão que ele tem da educação? Porque isso é muito também vago, né? Advogados nós temos vários, mas será que todos os advogados poderiam ter um trabalho, enxergam a profissão, a questão do direito da mesma forma? Então, assim, acaba se tornando muito vago. Então, nós temos, assim, candidatos genéricos, né? Então, o cara vai na televisão, ele fala que vai defender inúmeras coisas, ele não sabe nem o que ele está falando, muitas vezes não sabe nem qual é o papel do vereador. Muitas vezes não é nem da alçada do município, é da alçada estadual ou federal, como, por exemplo, um vereador ou um candidato. Candidato a prefeito, em tese, até poderia, por causa da guarda municipal, que também tem uma atuação muito limitada, né? Mas, digamos, um candidato a vereador dizendo que vai resolver a questão da segurança pública, ou que vai reduzir a tributação do imposto de renda, entendeu? Isso ocorre demais, muito, né? Eu fico assim abismado, eu gosto de assistir o horário eleitoral,
né? Principalmente no dia dos vereadores. Porque o do prefeito, normalmente, os partidos conhecem quais são as atribuições do prefeito. E o cara não vai ser lançado aos leões para falar coisas que não deveria. Mas os vereadores, eu vou cuidar de saúde, educação, segurança pública, essa coisa toda. Você tocou numa questão importante. O vereador vai comandar o quê? A polícia militar? A polícia militar é de responsabilidade, não é do município. Você tem a guarda municipal, mas quem está ali na rua, na ronda ostensiva, nesse trabalho, polícia é a polícia militar. Como é que ele do vai... Estado. Exatamente. Então, é isso que a gente estava colocando. Falta ao candidato uma visão da política. Ele saber qual é o papel de cada um dentro da esfera dos 3 poderes, o que é o poder legislativo, o que é o poder executivo, o que é o poder judiciário e qual é a atribuição que ele... Porque a gente tem um problema aí. O cara que é candidato, ele corre risco de ser eleito. Sim. Ou não corre? Né? Sim. Brincando, sendo sério, com ironia, com fantasia, falando besteira ou falando coisa séria, todos aqueles que têm um número, que têm uma legenda por trás, eles correm o risco de serem eleitos. Corremos o risco de serem eleitos. Nós. E aí? Nós tivemos o Zé Macaco em Santos. Sim. Agora, sem querer, nem sei como tem sido a atuação enquanto parlamentar, o Tiririca. Né, mas é nítido que é um voto de protesto ou de gozação. Muitas vezes é nem protesto, é gozação, já é saco cheio com a política. Romário tem tido uma atuação exemplar, poucos esperavam isso, mas o Romário Baixinho tem sido porreta, tem cobrado as autoridades, tem enfrentado, principalmente nas questões atinentes a dinheiro da Copa, né, e atinentes ao esporte. É uma surpresa, uma grata surpresa, positivo. Mas podemos ter péssimas surpresas também. Esse filtro que você colocou, hoje, tudo bem, todos podem ser candidatos, é fruto da democracia, é bom que seja assim. Não há um filtro, não há uma análise meticulosa para que se, primeiro, permita a criação de um novo partido. Eu sei que o TSE tem que dar o aval, mas eu estou para ver, não é minha área de atuação, recebemos aqui, me fugiu o nome do convidado, ele que me perdoe, mas é uma das pessoas mais sagazes e inteligentes que eu já vi. Não é nem que eu entrevistei, que eu vi. Que eu tive o prazer de ter contato. Me fugiu o nome, a produção vai lembrar o nome dele, especialista em direito eleitoral. Eu não me recordo de ter visto o TSE, nos tempos pós-Constituição, impedir o registro de um novo partido político. Eu não me recordo. Ontem eu estava conversando com um professor meu, também não tenho essa idade, eu fui questioná-lo ao final da aula, eu falei, a gente estava discutindo a questão de qualidade das instituições democráticas, eu falei, a gente não passa por um problema nessa quantidade absurda de legendas que tem surgido. E ele colocou para mim que foi uma coisa que já foi levada na plenária da Câmara para ser discutida e que acabou não passando porque justamente colocou-se que isso feriria os preceitos da democracia que a Constituição de 1988 rege para os cidadãos brasileiros. Mas a questão que eu vejo aí não é você limitar a participação das pessoas na política ou a criação de partidos, mas como esses partidos estão surgindo, quais são as características, por que eles querem surgir. Pelo que o professor estava me colocando ontem, nós temos 30 partidos registrados e 5 partidos que estão assim, no processo em vias de se tornarem eletivos. Na Alemanha, segundo ele me colocou, o professor Álvaro Moisés, da USP, na Alemanha se tem uma política muito forte. E os partidos que não atingem 5% de representatividade nas eleições, eles não deixam de existir. Só que eles não têm participação em decisões, assim, nas câmaras. Sim, não tem poder de voto. Exatamente. Eu estava aqui, buscando na cabeça, porque isso foi enfrentado pelo nosso Supremo Tribunal Federal anos atrás, que eu lembro que rotularam os partidos que não atingem esse número mínimo de representatividade de nanicos. E era cláusula de barreira, era o nome disso. Isso passou, isso não passou, isso... Porque hoje, eu não me recordo, até pedi pro Dauno dar uma puxadinha nisso ou alguém lá da produção. Hoje, partidos que não atingem um X de representatividade na Câmara Federal têm que compor grupos, né? Fazem lá um grupão, um bloco, e aí sim eles têm não é um direito a voto, mas eles podem representar no colégio de líderes, algo assim, eu não sei como funciona, desculpem a minha ignorância. Seria uma saída tentar fazer com que, citando o exemplo alemão que você deu, fazer com que aqueles que não atingem o mínimo de representatividade não tenham um peso, a não ser que se aglutinem com outros. Não é fusão de partido, é compor para formar um bloco, só isso. Eu particularmente, eu penso o seguinte, o partido, a própria palavra está dizendo, né, é uma parte
que tem uma visão X, que tem uma ideologia X, que tem uma crença em alguma coisa que é diferente de algum outro que já existe, né? Que seja seu concorrente numa eleição. Mas os partidos, eles são, de certa forma, uma representação de um anseio de uma parte da população. Certo. Se essa parte da população é, digamos assim, vou usar uma palavra forte, mas sem querer, é insignificante no quantitativo, eu penso que seria talvez um mecanismo de bloqueio. Porque a gente corre um risco nessas eleições, daqui a 4 anos, nas próximas eleições municipais, a gente ter 40 partidos políticos. Vamos parar a pensar numa questão simples. O horário eleitoral, gratuito. É uma fatia, é tão picotado a coisa, são tantos partidos, que chega uma hora que cada candidato vai ter 30 segundos para colocar suas ideias. Porque coliga com um, é com outro, é um pequeno aqui que está coligando com o maior ali. Se torna uma coisa absurda. Não digo que nós precisaríamos ter, como nos Estados Unidos, apenas 2 partidos, republicanos e democratas. Mas talvez haver um controle. Porque tem muitos partidos que, se você for parar para ver, muitas vezes estão falando a mesma coisa. Sim. Tem as mesmas ideias. Será que talvez não seria interessante, aí nesse caso, talvez, que esses líderes preocupassem mais? Pô, se nós temos um ideal parecido, será que não é melhor nós juntarmos as nossas forças para que nós possamos, digamos assim, ganhar uma parcela maior da população, nos fazermos representativos nos congressos, no Congresso, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas? Eu acho que seria uma alternativa, né? Porque senão a gente fica com essa quantidade absurda. Para mim é uma questão, é um número absurdo de partidos que nós temos no Brasil, muitas vezes lutando por causas muito particulares. Eu acho também que isso é uma coisa problemática, porque o partido X só está preocupado com uma questão. Vamos dar um exemplo aqui, com a questão do idoso. Tudo bem, só que nós não temos só idosos no país. Nós Como temos... existia o PAN, né? O Partido dos Aposentados da Nação. Tudo bem, mas e aí? Se chegar no poder, vai fazer o quê? Vai governar só para os idosos? Não. Então, às vezes, essas siglas precisam ser mais genéricas, menos específicas, mais abrangentes, né? Não lidando só com uma parcela da população, porque a população é o que eu digo sempre, nós não temos só crianças, não temos só adultos, nós temos uma gama infinita de pessoas, e cada uma numa área de atuação, pertencente a um grupo étnico, a um grupo social, a uma cidade X, a uma cultura X. Então, acho que essas questões precisam ser levadas em consideração, porque senão a gente vai ter cada vez mais partidos crescendo, e onde a gente vai chegar? Eu preciso fazer o break, mas eu queria colocar 2 coisas rápido, aí a produção depois dá uma comidinha no outro bloco, então. Eu acho fundamental, como você, e aqui na nossa região temos políticos que realmente seguem essa linha, eu gosto, admiro bastante isso, de ser realmente identificado com a ideologia de um partido, né? Gostaria até de falar do PSB, que já tem assim o seu histórico lá no Dr. Arraes, uma figura assim, um dos maiores políticos da história desse país, e que segue hoje, aliás, o Eduardo Campos é neto de Arraes, e o PSB tem uma grande identificação, quem está nele tem uma grande identificação com a ideologia do partido, e desde o seu nascedor. Eu acho isso muito interessante. Estava lendo na Folha, não lembro se ontem ou hoje, na Folha de São Paulo, que isso é uma particularidade, essa identificação com o partido de alguns estados do Nordeste, muito de São Paulo, que hoje temos essa polarização que irradia para o âmbito nacional de PSDB e PT, mas que no Rio de Janeiro não é nem nunca foi. O líder das pesquisas, o atual prefeito Eduardo Paes, do PMDB, passou por 5 partidos para chegar no PMDB. O César Maia, que o antecedeu, não sei se nesta gestão, mas já foi prefeito do Rio, acho que 2 ou 3 vezes, o filho é candidato, Rodrigo Maia. O César também, e foi quem lançou, o Eduardo foi o César. Passou por 5 partidos. Hoje está no DEM, né? Mas ele passou por 4 ou 5 partidos, também está na Folha. E era um artigo do Rogério Gentili, se eu não estou equivocado. Se eu não estou equivocado, era. Ou do Paulo Cesarino, agora me fugiu. Um desses 2, com certeza. Que é estranho, né? 2 cidades tão próximas, com tantas ideologias diferentes. No seu dia a dia, né? O cidadão paulistano é totalmente diverso do carioca. E politicamente também. São Paulo sempre teve uma identificação partidária com A, B ou C, Nordeste também, e o Rio de Janeiro não. O Rio de Janeiro se identifica com uma pessoa. Aquele lá está fazendo bem para a gente, pouco importa, não vamos analisar se está ou não está. A população vai com ele, pouco importa que partido que ele esteja. Se estiver no partido dos capingos do Rio de Janeiro, vão votar nele. É legal isso, né? Diverge, cidades tão próximas divergem tanto. É engraçado, não sei se
é engraçado ou não, mas realmente é um fato. Uma coisa que a gente percebe aqui em São Paulo, no estado como um todo, e a gente pode usar a Baixada sem citar nomes aqui, nós temos quais as principais lideranças políticas da Baixada. Elas, até onde eu sei, se eu for lembrar aqui de 4, sem citar nomes, elas não mudaram de partido nos últimos anos. Não, é uma característica, como eu coloquei, muito interessante. Eu admiro isso. Eu acho que mesmo na cidade de São Paulo a gente está tendo um fenômeno diferente, né, com um candidato que já migrou. Tão novinho. Aí acho que entra uma outra questão, que a gente poderia até falar posteriormente, mas eu vejo muito assim, o estado de São Paulo, isso é uma característica histórica, né? Desde o início da República, é um estado que acabou tomando conta da política, né? Se apropriando da política, né? Os primeiros presidentes eram normalmente eleitos ou de São Paulo ou de Minas Gerais, na época do café com leite e tudo mais. Getúlio veio, cortou um pouco disso, mas São Paulo, até por ser o estado mais rico do Brasil, por ter uma influência política muito forte, eu acredito que tenha gerado pessoas, eleitores mais críticos. Eu não digo que ser crítico necessariamente seja votar bem, isso não quer dizer nada, mas assim, mais críticos no sentido de, eu não gosto de partido X. Vamos citar aqui um exemplo que acho que em São Paulo é muito forte e dá pra gente colocar, PT e PSDB. Sim, a polarização. Essa bipolarização entre PT e PSDB faz com que eu não voto no PT, eu não voto no PSDB, eu voto em qualquer um, menos em outro. Você percebe isso nos últimos 20 anos aí, essa disputa toda, né, ela tem se colocado de uma maneira cada vez mais forte. Então, o líder da capital paulistana é o Celso Russomano atualmente. Porém, se você for analisar as pesquisas de rejeição, polariza Serra e Haddad, eu não sei como pronunciar. Polariza entre eles. Há um líder de pesquisa que penetra nessa história, mas na rejeição, quem lidera é o Serra e o Haddad. E é engraçado, né? Porque hoje já estava ouvindo no carro, ouvindo a Rádio Bandeirantes, e já estavam dizendo que a última pesquisa que saiu, o Serra e o Haddad já estão empatados tecnicamente. E o Russomano e o Serra. E o Haddad bem próximo. Então a gente vai ter uma eleição em São Paulo, provavelmente bem definida no dia. Bem disputada. Porque essa pesquisa, eu acho que ela é um indicativo importante, que tem que ser levado em consideração, mas a gente vai ter algumas coisas no dia que vão ser assim fundamentais. Esses últimos 3 dias aí que nós vamos ter de campanha vão ser fundamentais. Essa questão da rejeição, eu particularmente tenho uma visão, posso estar até enganado, que o Russomano ele tá abocanhando uma parcela do eleitorado paulistano que não é nem Serra e nem Haddad. É Marta. Pessoa de estava cansado de não querer votar no PT, mas ao mesmo tempo não achar que o PSDB era o melhor. Isso a gente sabe também, historicamente, que São Paulo tem uma visão muito conservadora, em alguns aspectos até reacionária. Eu acredito, na visão que eu tenho, do que eu tenho visto nessa eleição, o Russomano, de certa forma, ele conseguiu no início da campanha pegar essa população. Porque o PSDB não é um partido tão radical, a gente não pode qualificar o PSDB nunca, mesmo como um partido de direita. Isso nunca foi. É um partido que sempre frequentou ali a centro-esquerda e tudo mais. E o eleitor paulistano, na minha visão, ele sempre teve essa necessidade de ter um candidato da direita. Isso eu já visto Maluf, anos 80, 90, o Maluf colocando seus candidatos, fazendo seu sucessor, na época que a reeleição não era permitida. Então, o eleitor paulistano, ele se viu, de certa forma, ele falou, olha, chegou a terceira via, que não é nem PT, nem PSDB, seria o Russomano. E aí a gente pode discutir uma série de questões, até do porquê a visão que o eleitorado está tendo do Russomano tem caído. Então, depois do intervalo, o Dalno vai arrancar minha orelha, vou virar modelo pro Van Gogh, mas a gente tem que fazer esse break, explodir o tempo do primeiro bloco. Você em casa não sai daí, rapidinho, voltamos já.